Ataques de adventistas contra a Bíblia. Eu estou estupefato, perplexo, estou assustado de ver como que adventistas do sétimo dia, por causa de uma crença na Nossa Senhora de Todos os Sonhos, Ellen White, que, segundo dizem, teve cerca de 2.000 sonhos e visões, colocou Daniel no bolso e voltou João de troco, né? Por causa dela, para que eles tenham uma carta na manga, se eventualmente você disser, Ellen White errou aqui ou ali nos seus escritos, como ela é inspirada, eles vão dizer, não, mas a Bíblia também tem erros, e ela é inspirada. Então, os adventistas, eles usaram e usam argumentos de críticos das Escrituras, ateus, hereges, para atacar as Escrituras. É só você olhar aí no meu vídeo anterior, intitulado aí, Pastor Adventista reafirma que a Bíblia não é inerrante. E é muito triste você ver isso. Bom, como resposta, eu quero aqui trazer alguns pontos, né? Primeiro que nosso conceito de perfeição das Escrituras, de exatidão das Escrituras, deve ser o resultado da inspiração das Escrituras. A infalibilidade das Escrituras decorre da sua inspiração e a inerrância decorre de sua infalibilidade. Nós não podemos jamais abrir mão da inerrância bíblica, porque essa concepção ela está presente no próprio testemunho das Escrituras. Por exemplo, lá em Salmos 12, lá é dito que a palavra de Deus é depurada. O Salmo 119 afirma que a lei de Deus é perfeita. Tanto o Salmo 19 como o Salmo 119. Fala da perfeição, da pureza da palavra de Deus. Jesus disse que iria passar o céu e a terra, mas nenhuma letra da lei, está se referindo ao escrito, passaria. Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada. Então está falando do texto. Jesus, ele mostra total respeito às Escrituras Sagradas. E quando, por exemplo, é dito toda a Escritura é inspirada por Deus, não está dizendo que apenas os autores e profetas foram inspirados por Deus para que eles decidissem que palavras usassem, sem a orientação de Deus para isso. E o texto diz que a Escritura é inspirada, isto é, Deus também inspirou a escrita. Deus cuidou para que ela pudesse ser proveitosa, útil para toda boa obra. E aí nós encontramos adventistas seduzidos por vai saber qual espírito, começando a atacar as Escrituras. Só a misericórdia de Deus mesmo, para Deus suportar esses que dizem seguir a Bíblia, mas atacam as Escrituras para defender uma crença, uma falsa doutrina, chamada aí Ellen White ou espírito de profecia. Bem, o que eu posso responder, então, diante desses ataques? Eles mencionaram, em resumo, afirmações coloquiais, por exemplo, o sol parou, né, como que a descoberta científica hoje provasse que isso é um erro, quando é dito que o sol parou. Quando lá em Levítico é dito que o coelho rumina e que o morcego é uma ave, eles também usam as definições atuais da biologia e faz um juízo anacrônico, dizendo que as Escrituras erraram.
Quando também é dito lá que nos evangelhos, um relato diz um cego, o outro diz dois, um relato diz um endemoniado, o outro diz dois. Eles então, como que se não soubessem das diferenças entre testemunhas oculares, que se complementam, não se contradizem, se complementam, eles então atacam as Escrituras. O que eu então posso apresentar para você, que é crente em Cristo Jesus, não esses indivíduos aí que estão atacando as Escrituras. O que eu posso então dizer para você, para que você possa responder àqueles que são sinceros em seus questionamentos? Vamos lá então. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela tem a sua própria categorização dos elementos, das coisas, dos objetos e da vivência. E essa categorização própria das Escrituras não é porque é uma propriedade dela, é própria porque era comum naqueles dias. A categorização das coisas eram a partir do ponto de observação simples. Então, se um animal voa, ele é uma ave, e aí se diz morcego. Se um animal está ali constantemente mexendo a sua mandíbula e eventualmente ainda tem o hábito de comer fezes, isso foi chamado de ruminante. Daí você nota que a maneira com que as Escrituras dão essas informações era exata. E para os termos naqueles dias, só seria um erro se dissesse diferente ou contrário àquilo que já estava definindo, porém na própria Escritura. Porque nós não podemos usar elementos humanos para julgar as Escrituras. Não é assim que se faz? Por exemplo, quando a ciência diz que a Terra existe há milhões, bilhões de anos aí, o universo, bilhões de anos, enquanto as Escrituras afirmam que não, mas eles querem defender Ellen White a qualquer custo. Então, como então você e eu podemos, além dessa explicação, dar uma outra resposta mais profunda sobre um questionamento que pode ser levantado? E aí sim, devemos prestar atenção. Porque Deus, ao inspirar, não deu a informação exata. Em primeiro lugar, esse tipo de exigência, ele é sem sentido, porque definições posteriores, que foram construídas centenas de anos depois, não podem avaliar aquilo que é exato para aqueles dias. Daí precisamos compreender que Deus, em sua soberania, decidiu deixar que os homens, a partir de suas experiências, da sua vivência, de seus estudos, explorasse a criação e a conhecesse e a definisse. Eu vou provar isso biblicamente. Se você ler os capítulos 1 e 2 de Gênesis, o que você vai encontrar lá? Deus criou o ser humano, colocou ele na terra e disse para ele cultivar e governar e dominar a terra. E lá no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus levou os animais diante de Adão, e Adão deu nome a cada um desses animais. Ou seja, é Adão definindo a partir de suas observações e descobertas. Com isso, Deus, então, no seu mandato cultural, mostra que a humanidade iria se desenvolver e ela mesma iria fazer as suas definições e categorias. Então, isso, para mim, é claro. A Bíblia não tem erros. Agora, infelizmente, ou mesmo para revelar quem são, esses adventistas entraram aqui no vídeo anterior
atacando as Escrituras, feito incrédulos. Mas talvez é o que de fato eles são. Que Deus te ajude, que Deus te proteja desse tipo de heresia e continue defendendo a verdade. Quero mais uma vez aqui recomendar esse livro, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, do Gleison Archer, da editora Vida. Essa minha edição é bem antiga, não sei se ainda tem, mas é um livro muito bom, apresentando aí explicações para essas supostas discrepâncias, contradições, etc. E aqui na introdução apresenta como a inerrância bíblica é necessária. Então, no próximo vídeo, eu vou ler aqui algumas partes sobre a inerrância, a teoria da inerrância, o entendimento bíblico, a necessidade da inerrância, para que esse vídeo não fique tão longo. Que Deus te abençoe, que Deus te livre dos mentirosos. Deus te abençoe.